Aqui que, além do Seabra, o Red Bull Bragantino tentou contratar o Paulo André. É isso mesmo. Aí você me pergunta assim, Everton, foi logo que o Thiago Escuro, que está inclusive participando de uma votação, eu não sei exatamente quem vai votar, desculpa, porque é uma preguiça de procurar isso também, exatamente concorrendo ao título de melhor executivo do mundo, o Thiago Escuro. Eu só não sei precisar e não consegui a informação se foi logo que o Thiago Escuro saiu e tentaram levá-lo ou se tentaram levar agora, mesmo já tendo por lá um substituto, porque de repente não estão satisfeitos, não sei. Mas tentaram levar o Paulo André. E o Paulo André, por fidelidade ao Ronaldo, porque o Ronaldo, segundo que me passaram, quando o Ronaldo estava negociando para comprar o Cruzeiro, ele chamou o Paulo André e disse, olha, eu preciso de uma figura lá, de confiança e tal, você topa ir comigo? Se você topar, eu já vou fechar o negócio agora. E o Paulo André deu ok, deu aceite, e aí o Ronaldo assinou e o Paulo André está por aqui. Aliás, eu até acho que fala muito pouco, deveria aparecer mais para dar mais explicações e não deixar que a trozoba vá só para os demais, né? Ele que é o responsável precisa aparecer mais. Mas isso é uma outra história. Red Bull Bragantino tentou levar, Doleta. O Seabra, segundo o Luiz, já levou, né? Já está tudo definido. Já está tudo certo. Né? E agora, quer dizer, agora não. Tentaram também o Paulo André, que disse não. Pois é, mas não me surpreende a negativa do Paulo André, né? Porque ele tem uma ligação muito forte mesmo com o Ronaldo. E até para ele mesmo, se a gente for pensar, né? Ontem a gente falava sobre o ponto de vista do Seabra, como que pode ser interessante, de repente, uma ida para o Red Bull Bragantino. Mas para o Paulo André faz pouquíssimo sentido também trocar o Cruzeiro, considerando a relação que ele tem com a diretoria, considerando o tamanho da instituição e considerando a condição que ele tem dentro do clube, né? A moral que ele tem, que tem a ver com essa relação, né? Com o Ronaldo já de longa data. Então, assim, não fico nem um pouco surpreso com a negativa. Não sei nem avaliar muito bem, na verdade, o trabalho dele mesmo no Cruzeiro, porque igual você falou, né? Ele aparece muito pouco. Ele não fala, mas... É o responsável por todo o futebol do clube, tudo, né? Mas eu falo assim, a gente vê muito pouco no dia a dia ele aparecendo, ele dando entrevistas, explicações, então fica até difícil de... Entrevista nunca teve. Né? Entrevista não tem. Deixa o Cruzeiro ganhar um título da Sul-Americana, como vai ganhar aparece, esse ano. Né? Vai ganhar, tá? O Cruzeiro é campeão, eu tô te adiantando isso aí. Aí vai aparecer pra falar. Aí fica essa crítica, né? Tem que dar mais a cara, igual você falou, né? Até pra gente ter como avaliar melhor, né? Quando você vê o dirigente falando, explicando as decisões tomadas, tudo, você tem mais segurança ou não no trabalho dele, né? Então ele precisa realmente aparecer um pouco mais, mas não me surpreende, né? Ele ter negado por causa disso tudo que eu falei. Ele já está muito bem no Cruzeiro, numa instituição que é maior que o Red Bull Bragantino, não faria muito sentido ele trocar agora, assim, para assumir o Clube Paulista. Mas a opinião do Paulo André, o Paulo André está numa posição até, de certa forma, confortável nesse sentido de não dar entrevista, né? Que é o seguinte, ele tem um aval do Ronaldo, então, assim, o Ronaldo confia nas decisões que ele tomar, então a opinião do torcedor, de tudo que está acontecendo, para ele pouco importa. Então, para que ele daria essa cara tapa? Tá blindado. É que no entendimento, eu discordo, tá, pessoal? Vou falar aqui o que faria falta? A respeito de... Se o Paulo André fosse, faria falta? Eu penso que o mais importante do que qualquer pessoa, a pessoa hoje mais importante hoje no Cruzeiro é o Ronaldo. E o Cruzeiro tem perdido. Por exemplo, o Alexandre Cobra, que foi alguém extremamente importante no processo de organizar o Cruzeiro para a recuperação judicial, foi para as lojas americanas. O Cruzeiro perdeu esse profissional. É um profissional que teve serviços, porque para o esporte não é tão importante, mas ele teve serviços relevantes prestados ao Cruzeiro. O Seabra... Aliás, os americanos precisavam mesmo, hein? De diretores foram três, né? Ano passado teve... Henrico Abrogini também deixou... No finalzinho, na reta final. Antes teve o Lene Franco, também saiu, então assim, já foram três. O Fernando Seabra está indo embora, eu não consigo enxergar o Paulo André como essa pedra fundamental. Ele é mais uma parte da engrenagem. E só para completar, eu discordo desse posicionamento do Cruzeiro, mas o Cruzeiro entende, por exemplo, ao Paulo André não vir aos microfones, que já na figura do Pedro Martins, diretor de futebol, já existe alguém do departamento de futebol que comunica-se mais periodicamente com a imprensa, tá? Eu discordo, não acho que o Paulo André tinha que falar sempre, mas ele tinha que falar em algumas situações. É isso aí, é o que eu penso. Início de temporada, fim de temporada, Total, algo grande aconteceu. Aquele momento do Cruzeiro em novembro do ano passado, em que o Cruzeiro ficou
ali navegando em águas escuras. O Cruzeiro estava sem técnico quando o Seabra dirigiu o Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. E foi o Seabra falar sozinho, depois de um empate. Não sabia assim que pé que estava para trazer um novo técnico. O diretor de futebol não falou e estava lá. O Ronaldo não falou. O Paulo Autuori não falou. E sabe o que me surpreende nessa história toda do Paulo André não se comunicar aqui, sendo um dos gestores do Cruzeiro? Que ele se comunicava muito bem. É um cara que se deu muito bem com a imprensa. Sempre foi um líder dos elencos. Sempre foi um né? líder Sim, dos elencos. Então eu acho que ele poderia, com a imagem que ele tem, com a força que ele tem perante os boleiros e também com a imprensa, ser um facilitador. Eu acho que ele geraria uma calma maior, não só dos torcedores, Momentos de turbulência. mas como para a imprensa Mas esse também. não é um entendimento, repito, né? Ok. Ao qual eu Isso. discordo, mas o entendimento é que essa figura já exerce através do Pedro Martins. Entendo. Só que eu acho que eu acredito que a análise ela é mal feita. Porque eles têm um ex-jogador que comunicava muito bem, que tinha um trato muito bom entre jogadores e entre a imprensa e que não coloca ele para falar. Colocou um comunicador para ficar em silêncio. Eu não entendi. Não me surpreendeu, aliás, tá? Não me surpreendeu a negativa dele para o Red Bull Bragantino, porque tem algumas questões que envolvem uma fidelidade plena, absoluta. Né? Se ele é a figura de confiança do Ronaldo, ele exerceu exatamente esse papel. Bom, se eu sou sua figura de confiança, então eu vou demonstrar toda a minha lealdade e fidelidade e vou permanecer aqui e tal. E me parece, a fonte que me disse, assim, que me passou essa informação, disse que os salários eram bem melhores, as condições, né, são excepcionais, né? Dizem que quem trabalha lá no Red Bull Bragantino é um padrão diferente do nosso, que funciona tudo muito bem e que ele iria para ser um alto executivo e tal por um baita de um salário até maior do que ganha no Cruzeiro. Só uma pitadinha que dizem muito sobre planos de carreiras que existe dentro do Red Bull Bragantino. Foi o que prometeram para o Seabra. A gestão toda a gestão Red Bull, ela tem muito essa questão de plano de carreira. Então, isso encanta muito alguns interessados. Pode ter sido o fato do próprio Seabra. Ô, meu querido, meus queridos, eu vou para um rápido intervalo. Antes só recebi uma mensagem aqui do Panzi. Tá dizendo aqui, ó, que dia o Atlético veio ao público e disse que o Vargas não faz parte dos planos ou colocou o jogador treinando à parte. Pode ser uma vontade da direção, mas que nunca foi externada de maneira oficial. O não aproveitamento do Vargas no 24 é oficialmente uma vontade de torcida e imprensa apenas. Opinião do Du sobre a questão do Vargas. Mas é que sabe que pouco velado acontece? mesmo, né? Não tem uma declaração oficialmente mesmo. É óbvio que o clube não teria motivo se não fosse por indisciplina, né? Indisciplina ou um desrespeito a alguém do clube e tal. E parece que, inclusive, o Vargas é muito querido dentro do Atlético. Todo mundo que trabalha ali ao lado dele diz que ele é mais caladão, mais na dele e tal, mas é muito querido. Então, se ele não cometeu nenhum ato que o desabonasse, não teria por que, né, a direção chegar e externar que não tem interesse mais, vamos deixar treinando em separado aqui e tal. Enfim, mas é a opinião do que eu respeito. Essa leitura que a gente faz é porque muitas vezes o Vargas fica disponível para o treinador, ele pode de repente ser mais utilizado e de repente não aparece. Teve um momento na temporada passada que mesmo já estando livre de lesão e tudo, o Vargas ficou meio em segundo plano ali, então ficou subentendido que já estava sendo dado um recado de assim, não estamos contando muito com você. Mas realmente, oficialmente, o Atlético nunca se posicionou. Sabe quem está vendo a gente? Quem? Você vai arrepiar agora. Raimundo Nonato. Mais importante que ele. Thiago Fernandes. Grande Sabe o que ele acabou de mandar para mim aqui de mensagem? Estou morrendo de saudades do Valuzeiro. Eu também estou com saudade dele, bonitinho. mas aproveita as férias. Beijo, grande Thiago. Thiago Fernandes é um fenômeno. Beijo para você, meu irmão. CJ acabou de me mandar uma mensagem aqui também. Estou assistindo vocês, louco para voltar para a Band. Ué, CJ, mas você externando assim na cara dura, irmão? Tem lugar para mim aí de novo? Ô, louco, na cara dura assim. Rápido intervalo, hein? É rapidinho, a gente volta, você não vai nem sentir. Até já.